Olá, alunos do 7º ano B, da Escola Professora Celestina Valente Legenfeld. Aqui quem está falando é o professor de matemática Miguel Araújo. Eu vou dar continuidade na correção aí, na devolutiva da situação de aprendizagem 2, ok? Eu tinha parado no exercício 2, né, 2.2, e agora a gente vai no 2.2, né? A gente começa o exercício 2.2, que vai falar sobre essa tabela, certo? E tá nessa apostilinha São Paulo faz escola, ok? Situação 2. Bom, vamos lá. Pessoal, no exercício diz o seguinte: muitas cidades pelo mundo apresentam as 4 estações do ano bem definidas. Observe a tabela abaixo, que representa as temperaturas médias de algumas cidades do mundo no verão e também no inverno. Pessoal, tem essas tabelas aqui relacionadas a algumas cidades de alguns países do mundo, que está relacionada aí, tá escrito aqui o verão, né, a temperatura do verão e a temperatura também do inverno, ok? Beleza. Então, no Canadá, no verão, lá faz 26 graus Celsius, certo? No verão. No inverno faz 10 graus negativo. O que é isso? É uma temperatura que está no verão lá, a temperatura está estável, não tá calor, mas não está um calorzão. E no inverno gela, vai lá para menos 10 graus Celsius. Sabe o que é isso? É gelado, 10 graus Celsius. Lá no Japão faz calor, 30 graus no verão e faz 9 graus Celsius no inverno. Tá frio aqui? Tá frio. Porém, tá muito mais... Aqui no Japão, por exemplo, é mais quente do que... Né, nessa época do ano aqui, é mais quente do que lá no Canadá, certo? Porque no Canadá tá menos 10 graus Celsius, ou seja, tá negativa. A temperatura tá bem baixa. E aqui a temperatura tá baixa, porém não tá negativa ainda, né? Tá no positivo ainda, certo? Nos Estados Unidos, lá no verão faz 24 graus e meio. E no inverno baixa lá para menos 0,6 graus Celsius, ou seja, tá frio, muito frio também aqui. Porém, se você comparar os Estados Unidos com essa cidade lá nos Estados Unidos com essa cidade lá no Canadá, Canadá tá muito mais frio ainda, certo? No Brasil, lá no Campo Jordão, faz no verão, 16,8 graus Celsius e no inverno baixa para 9,6 graus Celsius. Tá positivo também, só que tá frio, muito frio também. Só que não tá, se você comparar com os Estados Unidos e com o Canadá, o Brasil aqui no caso tá mais quente, certo? E na Rússia faz 18 graus no verão, 18 graus,4. E no verão no inverno baixa lá para menos 9,2 graus Celsius. Essa temperatura aqui é a segunda temperatura mais baixa dessas cidades que está relacionada aqui. A segunda temperatura mais baixa. A mais baixa de todas é lá no Canadá, certo? Beleza. Aqui é só para a gente comparar. Aqui, gente, tá falando assim, ó. Quais cidades apresentam a maior e a menor temperatura no verão? Ele está pedindo para você analisar o verão, certo? E quais são elas? Se ele está pedindo para analisar as temperaturas, a mais baixa e a mais alta do verão, lá no verão, então eu vou analisar essa coluna, certo? Essa coluna eu não vou analisar porque ele não está pedindo para analisar nesse exercício, certo? Está pedindo para analisar no verão. Então vamos lá. Ele está pedindo para analisar qual é a temperatura mais baixa de todas. A mais baixa de todas é aquela que tem um número menor. Qual que tem um número... Qual que tem um número menor aqui? De todas essas cidades. Aí você olha para cá, ó. A menor de todas é quem, ó? A menor de todas vai ser quem, ó? Você olha para cá, ó. Você vê que é no Brasil, ó. Tá 16,8 graus Celsius. Isso no verão, certo? Lá no Campo do Jordão, lá no verãozão, tá fazendo 16,8 graus Celsius, certo? E qual que é a temperatura mais alta? A temperatura mais alta é lá no Japão, ó, 30 graus Celsius, nessa época do ano. E comparando essas cidades aí, certo?
Todas as cidades estão relacionadas nessa tabela. A mais baixa de todas é no Brasil e a mais alta de todas é lá no Japão, certo? Olha que contraditório. No Brasil, no verão, o Brasil é a temperatura mais baixa de todos esses países aqui, de todos esses países que estão relacionados aqui. Já no inverno, o Brasil é a temperatura, lá no inverno, a temperatura mais alta é no Brasil, certo? Que faz 9,6 graus Celsius. Se você for comparar uma coisa com outra coisa, certo? O inverno com o verão dessas cidades está relacionado aí, ok? Então, o que ele pediu? Quais são elas? Quais são as temperaturas? 16,8 graus e 30 graus, ok? Então, é só isso que era para fazer. Pessoal, na letra B, ele está pedindo para você observar na tabela abaixo. Vou colocar a tabela aqui. Ó, observe a reta abaixo a representação das temperaturas médias do Canadá. Qual foi a variação de temperatura do inverno para o verão? Explique. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho essa reta numérica. Você sabe que lá ele está pedindo lá no Canadá. No Canadá fez 10 graus negativo no inverno, no verão, não, perdão, no inverno. Ele está pedindo para você observar temperaturas médias no Canadá. Qual foi a variação da temperatura do inverno para o verão? Do inverno para o verão. Como que você vai fazer isso? Você não faz uma menos a outra? Qual foi essa variação aí? Então você vai pegar o quê? Como você vai pegar? Você vai pegar a temperatura inicial menos a final, não é? O que você vai fazer aqui? Se lá no Japão, vou voltar aqui na tabela só para a gente ver. O que ele está pedindo aqui? No Japão, ó. Japão? Ou foi a cidade mesmo que... Deixa eu olhar aqui. Ó. Apresentar temperaturas médias no Canadá. É lá no Canadá. Vamos lá, voltar lá no Canadá. É o primeiro país lá. Ó. Então vamos lá. No Canadá, ele faz no verão. Vou colocar aqui, ó. No verão, ele fez quantos graus? Faz quantos graus? 26. E no inverno faz quanto? No inverno faz menos 10 graus, certo? Aí a gente vai comparar uma com a outra. Então vamos lá. Aqui está dizendo assim, ó. Observa a reta abaixo. Vou colocar a reta. Ó, observa a reta abaixo das temperaturas médias do Canadá. Qual foi a temperatura? Qual foi a variação de temperatura do inverno para o verão? Do inverno para o verão. Se você tem quantos graus teve essa diferença aí, essa variação aí? Então se você tem, ó, menos 10, menos 26, você vai encontrar menos 36 graus, certo? Você vai encontrar 36 graus. Se você for andar na reta, por exemplo, ele estava no negativo aqui, ó. Tá aqui no menos 10, certo? E ele foi lá para o 26. Então vem para cá, ó. Certo? Vem para cá, 25, aí depois aqui tem 26 encostadinho aqui, certo? Ele andou para cá. Então essa variação aí é de quantos graus? De 36 graus, certo? Ele sofreu aí uma queda aí de 36 graus. Está de 26 e baixou lá por 10. Se ele estava de 26 e baixou lá por 10, ele baixou quanto a temperatura aí? 36 graus, certo? A temperatura foi essa variação aí, ok? Então vamos para o próximo aí. Pessoal, e essa daqui, ele está dizendo assim, ó. Sabendo que a variação de duas temperaturas é determinada pela diferença entre a temperatura final, e a temperatura inicial. Entre a temperatura final e a temperatura inicial. Calcule a variação de temperatura da cidade de Campos do Jordão, onde a temperatura no verão de 2015 foi de 16,8 graus e no inverno foi de 9,6 graus. Ele está pedindo o quê? E no inverno foi de 9,6 graus. Explique como realizou a operação aritmética. Então o que você tem que fazer aqui, ó? Em 2015, ó, sabendo que a variação de duas temperaturas é determinada pela diferença entre... Diferença é o quê? Menos.
Diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Calcule a variação de temperatura da cidade de Campos do Jordão, onde a temperatura foi de 16,8 graus, né, 16,8 graus e 9,6 graus. Isso foi no inverno que a gente olhou naquela tabela lá, certo? Então você vai pegar uma menos a outra, certo? Então o que ele está dizendo aqui, ó? Temperatura final e a temperatura inicial. O que você vai pegar? A temperatura final. O que é a temperatura final aqui? A temperatura final você vai pegar 16,8 menos 9,6. Aí você vai fazer, ó, 6 para 8, 2. Aí é vírgula abaixo de vírgula, coloca a vírgula aqui. E 9 para chegar no 16, 7, é isso? 7,2 graus. A operação que você vai fazer, que operação que você vai fazer? Você vai fazer uma conta aí de subtração, certo? Você vai subtrair, aí você encontrou essa variação aí, certo? Que baixou 7,2 graus. Aquela outra lá eu coloquei em menos 36 graus, na verdade, você baixou 36 graus, certo? Você estava em 26, foi lá para o menos 10, o que aconteceu? A temperatura baixou quantos graus? A temperatura baixou 36 graus. Já que no Brasil, você estava, comparando essa época do ano, você estava 16,8 graus e baixou, e a temperatura no inverno é 9,6 graus. O que acontece? O que você vê aí? Que a temperatura baixou quantos graus? 7,2 graus. A temperatura diminuiu, certo? Beleza. O próximo. Pessoal, vamos lá. Atividade 3. Descobrindo o que vem antes do zero. Os números inteiros podem aparecer em tabelas de jogos, escalas termométricas, extratos bancários, medições de atitudes e profundidade, abaixo e acima do nível do mar, entre outros exemplos. Mas também pode ser conceituados a partir da simetria em relação aos números inteiros positivos na reta numérica. O que é simetria? Tanto faz você chamar que o número é simétrico ou oposto, né? Se eu falar assim, por exemplo, se eu falar assim, qual que é o simétrico de menos 2? É 2. Se eu falar assim, qual que é o oposto de menos 2? É mais 2. E qual que é o oposto de mais 2? É menos 2. Se eu colocar assim, qual que é o oposto de x? É menos x. Qual que é o oposto de menos x? É x. Então, aí a gente usa esse termo aí, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, vamos lá, gente, ó. Tá dizendo o seguinte, ó. Descobrindo o que vem antes do zero, né? Os números inteiros podem aparecer em tabelas, jogos, escalas termométricas, extratos bancários, medições de atitude e profundidade, abaixo e em cima do nível do mar, abaixo e acima do nível do mar, entre outros exemplos. Mas também podem ser conceituados a partir da simetria em relação aos números inteiros positivos na reta numérica. No 3.2 está dizendo assim: observe os números inteiros representados na reta numérica. Qual é a correspondência que está indicada? Explique e anote as duas próximas correspondências. Então, aqui é aquilo que eu falei para você. Por exemplo, aqui ele está marcando aqui essa seta que vai do menos 4 lá para o mais 4. O que ele quer dizer com isso? Que relação que tem essa daqui? Esse 4 aqui, se você comparar, por exemplo, do zero, se eu for falar em distância, tanto faz eu andar daqui até aqui, que eu andei 4, como daqui até aqui eu também andei 4. Isso daqui, por exemplo, o menos 4 e o mais 4, um é o oposto do outro, certo? O que é o oposto? É o mesmo número, porém com sinal diferente. Se eu quero saber qual é o oposto de 4, eu digo que é menos 4. E se eu quiser saber qual é o oposto de menos 4, eu vou dizer que é mais 4. Eu vou trocar só o sinal.
Mas por quê? Se eu falar em distância do zero para cá, a mesma distância que eu fui daqui para cá é a mesma que eu fui daqui para cá. Eles são simétricos, certo? O 3 é a mesma coisa. Ó. Se eu for lá por menos 3, vou lá por mais 3. A mesma distância que eu dei do 0 até o 3 é a mesma do 0 até o menos 3. O 2 acontece a mesma coisa e assim por diante, certo? Então ele está pedindo você observar os números inteiros representados na reta numérica. Qual é a correspondência que está indicada? Explique e anote as duas próximas correspondências. Então, qual seria as duas próximas correspondências aí? Aí vocês têm que explicar, por exemplo, todos vocês sabem que a reta numérica é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Se eu andar do zero, eu vou andar infinitamente para lá. Por isso que tem essa setinha aqui, ó. Essa setinha quer dizer a reta é infinita. E aqui a mesma coisa. Essa reta aqui para cá, para a esquerda, ela é infinita também. Então, quanto mais distante eu tiver do zero, maior valor eu tenho aqui. Ou seja, se eu quero dizer que o 5, por exemplo, é maior que o 4, é maior do que todos os números que tem até chegar no zero. Agora, quando você andar da esquerda, do zero para a esquerda, quanto mais distante você está da origem, que é chamada zero aqui, menos valor tem esse número. Eu posso dizer para você com toda clareza que o número menos 1, ele é maior do que todos os outros números que tem na reta infinitamente para cá, certo? Esse menos 1, ele está mais próximo da origem, então ele é maior de todos. Eu dei um exemplo lá no outro vídeo lá, que por exemplo, você me deve 5 reais, você deve 5 reais e eu devo 1. Quem deve mais? Eu ou você? Você deve mais. Mas quem está na vantagem? Eu. Eu estou na vantagem que eu só devo 1 e você deve 5. Então, o número menos 1 é muito maior do que o menos 5, ok? Tranquilo. Qual o próximo aí? Vou apagar aqui. Pessoal, vamos completar aqui. Com aquele exemplo lá que foi dado, eu acho que é bem simples completar isso aqui, ó. Complete a tabela complete a tabela indicando o número oposto ou simétrico em cada caso. Lembra que eu falei para vocês? Tanto faz eu falar que o número é simétrico ou oposto, é a mesma coisa? O que é oposto? Oposto é a mesma coisa, é o mesmo número, porém você vai trocar somente um sinal. Ó, como é fácil, ó. Se você... Aqui está escrito mais 8. Qual que é o simétrico de mais 8? Eu posso chamar de simétrico ou de oposto. Qual que é o oposto de mais 8? Aqui é menos 8. Aí você vai colocar menos 8 aqui, ó. Certo? Aqui está escrito 10. Ah, professor, não está aparecendo um sinal aqui. Mas quando não tem sinal nenhum, a gente considera que ele é mais. A gente entende que ele é o número mais, certo? O sinalzinho aqui é mais 10. Se aqui é mais 10, então aqui o simétrico dele é quem? Menos 10. Aqui está escrito menos 36. Qual que é o simétrico de menos 36? O oposto, né? É mais 36. Tem necessidade de eu colocar o sinal de mais aqui? Não tem necessidade. Mas se você colocar, tá errado? Não, não está errado. Mas não tem necessidade de você colocar o sinalzinho de mais aqui, que todos nós já sabemos que quando não tem o sinal ali, ele é mais. Ele representa o sinal de mais, certo? Beleza. Aqui está menos 48. Qual que é o simétrico ou oposto, né? Como ele está dizendo lá. De menos 48. É mais 48. Mesma coisa. Tem necessidade de eu colocar o sinal? Não precisa, certo? Aqui está mais 37. Qual que é o oposto de mais 37? É menos... Perdão, 27. Qual que é o oposto de 27? É menos 27. Aí você fala, professor, é necessário eu colocar o sinal aqui? Sim. Quando for menos, a gente tem que colocar o sinal, certo? Só o mais que não tem necessidade de você colocar, porque quando você não coloca o sinal, você entende que é mais. Todos nós já entendemos isso, certo? Então, mas quando for menos, eu tenho que colocar o sinal, ok? Aqui você tem menos 58. Qual que é o oposto de menos 58? É mais 58. Aí você coloca 58 aqui. Aqui está mais 127. Perdão, mais 124. Qual que é o oposto de mais 124? É menos 124. Beleza? Menos 200. Qual que é o oposto de menos 200? É mais 200. Tranquilo, pessoal. É bem fácil essa aqui, né? Se você entendeu bem a reta numérica, aqui não tem segredo nenhum de você completar essa tabelinha. Beleza? Vamos para o próximo. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, vamos lá para o 3.3.
Vamos lá? Ó, escreva os números em ordem crescente. O que é escrever um número em ordem crescente? Eu falei no vídeo passado também, no início da situação 2, que escrever um número em ordem crescente é você pegar do maior para o menor. E ele está pedindo assim, ó, escreva os números em ordem crescente. Você vai crescer. Se é ordem crescente, você vai pegar o quê? Do menor para o maior. Você vai colocar em ordem, né? Ele está dizendo em ordem crescente, certo? Se é em ordem crescente, o que a gente vai fazer? Vai colocar na ordem aqui, certo? Ordem crescente, vai crescer, ok? Então, se vai crescer, o que a gente vai fazer, ó? Qual que é? Eu vou pegar o menor e vou até o maior. Qual que é o menor de todos aqui, ó? O menor de todos aqui, vocês concordam comigo? Que o menor de todos aqui é o zero? O zero é o menor de todos. Não é, né? O zero não é o menor de todos. O zero, ele é um elemento neutro, é onde separa os positivos dos negativos, certo? Qual que é o menor de todos? É o número, são os números negativos. Mas eu estou vendo que tem vários números negativos aqui, ó. Tem menos 94, menos 645, menos 257, menos 78, menos 3.670, menos 127, certo? Então a gente tem que colocar na ordem crescente. Então vamos começar do menor para o maior. Quem é o menor de todos? Eu sei que esse número aqui, que é 3.000, ó, menos 3.670, ele é o menor de todos. Então eu vou escrever ele aqui, ó, menos 3.670, ok? Agora qual que é o próximo número? O próximo número maior do que esse aqui, que tem que colocar na ordem. Qual que é o próximo, encostado dele? Menos 94 não é, 645, 257, 78 ou 127? É o menos, aqui vai ser quem? O menos 645. Então eu peguei esse número aqui. Agora a gente vai pegar qual é o próximo. É esse daqui? Não. Certo? Qual é esse daqui? Menos 257? Ou é o menos 127? É esse daqui, certo? Então vai ficar menos 257, ok? Qual que é o próximo? Eu peguei esse, ó. Qual que é o próximo? 94, menos 94, menos 78 ou menos 127? Menos 127. Agora qual que é o próximo? Peguei esse, ó. Agora qual que é o próximo? Menor. O 94, o 94 ou o 78? O 94, certo? 90 e menos 94 aqui, ó. Menos 94. E aí sobrou o último aqui, que é o 78. Menos 78. Agora, depois do menos 78, vem o zero. Porque o zero, ele é menor do que todos os números positivos. O zero é o número maior do que todos os negativos e menor do que todos os positivos. Então, o zero vai entrar aqui agora, ó. Certo? Então, o zero, ele vai entrar, agora ele vai entrar aqui, ok? Tranquilo. Agora, qual que é o número? Eu peguei o zero aqui, ó. Qual que é o número agora maior do que zero? O próximo encostado do zero é quem? É o 6, 150, 532, 334, 2057, 88. É claro que é o 6, né? Então vou colocar o 6 aqui, ó. 6. Agora qual que é o próximo? Vou até marcar aqui, ó. Qual que é o próximo depois do 6? 150, 88. É 88, não é? 88. Então a gente põe ele aqui, ó. 88. Depois do 88, quem que veio agora? Depois do 88 é o 150, 532, 334, é o 150, né? Então nós colocamos 150 aqui, certo? Beleza. Agora qual que é o próximo? 532, 334 ou 2057? É 334, né? 334. Beleza, peguei esse. Agora qual que é o próximo? 532, eu não tinha marcado isso, ó. O 532 ou 2057?
É 532. 532. E depois, peguei esse. E depois é quem? O 2057. Se eu não peguei todos, eu peguei o 94, eu peguei todos já. Ó. Então é isso, é colocar na ordem crescente, do menor para o maior, ok? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu apagar aqui. Rapidinho aqui, ó. Ó, 3.4. Podemos comparar dois números, dizendo se um é maior ou menor do que o outro. Observe o subconjunto dos números inteiros abaixo. Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Localize esses números na reta numérica. Ele está pedindo o quê? Que podemos comparar dois números dizendo que dizendo-se que um é maior ou menor do que o outro. Observe o subconjunto dos números inteiros abaixo. Aí você percebe que aqui está na reta numérica. Ó. O 0 é maior do que todos os números negativos. O 0 é menor do que todos os números positivos. Aqui está na ordem. Ó. O menos 1 é maior do que menos 2. O menos 2 é maior do que menos 3. O menos 3 é maior do que menos 4. O menos 4 é maior do que menos 5. Menos 5 é maior do que menos 6. Menos 6 é maior do que menos 7. Menos 7 é maior do que menos 8. E menos 8 é maior do que menos 9. Aí aqui você sabe que o 1 é menor do que 2. 2 é menor do que 3. 3 é menor do que 4. E assim por diante. Vai na reta infinita aí. Ok? Bom, aí aqui ele estava pedindo o quê? Para você colocar esses números, localizar esses números na reta numérica. Se você localizar esses números na reta numérica, você vai colocar esses números na reta numérica. O que você vai fazer? Você tem 1, 2. Se você colocar, por exemplo, se você colocar o 9, o 8, aqui vai ser o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1, o 0. Aí continua para cá. Então você vai localizar eles aí, não tem segredo nenhum colocar nessa reta numérica aí. Ok, gente? Ó, os números inteiros faz parte de um conjunto numérico composto por números positivos e também pelos números negativos. Tá vendo aqui, ó? Menos 9, menos 8, menos 7, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E assim, ó. Como eu falei, né? A direita são os infinitos positivos e a esquerda os infinitos negativos. Ok? Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui, porque não vai ficar muito longo. Vai ficar ruim para vocês assistirem, certo? Aí eu vou fazer o complemento depois. Valeu?